Olá, amigos do podcast Homeopapo, essa ferramenta educacional do Centro Alfa de Ensino, Alfa Educacional. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui, de bater um papo agora com o Dr. Rubens Dolce Filho. Dr. Rubens é médico homeopata, clínico de muitos anos, com experiência, com vivência na área homeopática, trabalhos, orientação, e é presidente da Associação Paulista de Homeopatia, entidade representativa da homeopatia brasileira, paulista, com uma tradição de quase 90 anos. Então, é uma instituição séria, onde ele preside, e eu hoje quero que ele vá bater um papo com você, homeopata, com você, usuário da homeopatia, com você que tem dúvidas sobre a efetividade do tratamento homeopático, da eficácia, enfim. Dr. Rubens vai nos esclarecer, vai nos tranquilizar em relação a algumas questões institucionais, mas realmente tem que colocar o dedo na ferida. A gente não pode aceitar as coisas assim de uma forma tranquila. Então, Dr. Rubens, muito obrigado. A palavra está contigo. Obrigado, Mário. Eu queria inicialmente deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né? Porque essa declaração que foi dada na mídia foi de um vice-presidente regional do Conselho Federal de Medicina, que provavelmente emitiu uma posição pessoal dele, e a mídia extrapolou essa fala dele como se fosse uma posição do próprio Conselho Federal de Medicina, que nunca, em nenhum momento, colocou essa questão de questionar a especialidade de homeopatia dentro do próprio Conselho e da Associação Médica Brasileira. Então, assim, eu sei que a pessoa ficou movida por muita indignação e muito nervoso, mas a gente tem que manter calmo, tá? Porque isso não é a primeira vez que isso acontece, Exato. a gente está... E é cíclico isso, tá? Eu vou contar um pouquinho uma história, uma historinha, né? Que a gente tem que começar a lembrar, uma coisa mais recente, que isso desde a época do Hahnemann acontece esse tipo de ataque feroz contra a homeopatia. Mas eu vou lembrar recentemente, mais ou menos recentemente, em 1988, vamos lembrar do Jacques Benveniste, tá? Que era um Uhum. pesquisador, um imunopatologista, ele não era aceito à homeopatia, não, era neutro em relação à homeopatia, e movido por curiosidade científica, ele começou a estudar ultradiluições. Então, o trabalho que ele fez foi pegar basófilos, né? E os basófilos normalmente degranulam histamina na presença de anticorpos anti-IgE. Uhum. Ah, e aí, o que ele fez? Ele pegou esses anticorpos anti-IgE e começou a ultradiluir. E ele percebeu que boa parte dos basófilos continuavam degranulando a histamina, apesar da ultradiluição dos anticorpos, tá? Ele publicou esse trabalho na revista Nature, uma revista conceituadíssima, né? Uhum. Até hoje Referência. referência mundial em ciência, tá? Ah, e, e claro, né? Ele não mencionou homeopatia nesse trabalho, só outra diluição tem efeito biológico, tá? Isso foi um choque, né? Uhum. Na época, né? Como assim? Porque se ele fala isso, ele vai comprovar que a outra diluição, que é o princípio do medicamento homeopático, funciona. Uhum. Perfeito. Aí fizeram uma comissão, por incrível que pareça, o próprio editor da revista Nature, na época, convocou um mágico e um detetive. Tá? Então, uma comissão de 3 pessoas, ele, o Uhum. mágico e o detetive, para irem lá no laboratório do Jacques Devenice, porque parecia que era mágica isso, né? Sim. E aí fizeram lá toda uma investigação e aí descredenciaram todo o trabalho do Jacques Devenice, tá? E ele não conseguiu reproduzir o trabalho na hora lá que eles estavam lá, e aí o Jacques Devenice foi para o inferno. Só não pregaram o prego nas mãos dele, tá? Crucificaram Olha que esse coisa. fabuloso pesquisador. Para vocês terem uma ideia, ele era um dos nomes que eram cogitados para ganhar o prêmio Nobel.
Então, a carreira dele científica praticamente acabou com isso, a Coisa, partir né, disso, Rubem? tá? Enfim, aí, é, esses trabalhos, depois que tinham acabado com a vida dele, esses trabalhos foram republicados, tá? E hoje, esse trabalho foi republicado 28 vezes. Foi Olha replicado esse isso, trabalho 28 vezes, tá? E desses 28, 23 deram o mesmo resultado que ele o achou, mesmo tá? resultado. Sendo que 11 dessas publicações eram de altíssima qualidade. E dessas Uhum. 11, 8 reportaram resultados positivos, tá? Então, assim, mais uma vez, mostra que ultradiluição tem efeito biológico, tá? Perfeito. E aí, em 2010, Montanini, numa entrevista da revista Science, ele falou que vários cientistas estavam reproduzindo esses resultados do Benveniste, mas elas tinham medo de publicar por causa do terror intelectual das pessoas que não a compreendiam, Hum. tá? Isso levou também a um outro prêmio Nobel de Medicina, o professor Brian Josephson, que é professor emérito da Universidade de Cambridge, Hum. e ele estava presente na primeira exposição do Benveniste, né, quando ele mostrou esse trabalho aí que causou tanta polêmica, e ele ficou abismado com a agressividade com que falavam com ele, né? Uhum. Então ele colocou uma frase que é muito interessante, que a gente vê isso até hoje, né? Muitos cientistas hoje, estou lendo aqui, sofrem de descrença patológica. Isto é, sobre eles é colocada É, uma atitude não científica, que é. é incorporada pela ideia de que mesmo que fosse verdade, eu não acreditaria. Que coisa, né? Isso acontece até hoje, né? Que a Até gente vê, hoje. é É. inacreditável. De certa forma, isso a gente consegue entender isso é, com, através de um autor chamado Thomas Kuhn, que era um físico. Hum. Lá na década de 60, pediram para ele dar uma aula sobre a história da ciência, né? Ele estudou tanto esse negócio que ele escreveu um livro sobre a episteme da ciência, tá? É um livro bastante conhecido, onde ele coloca o termo paradigma. Hum. Então, a gente consegue entender por que essas pessoas são tão avessas a essas novidades, né? Então, assim, o paradigma, segundo o Kuhn, é um conjunto de saberes e fazeres que garante a realização de uma pesquisa científica por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias sempre aplicados a uma pesquisa irão confirmar a existência desse paradigma. Então, se você fica preso a um paradigma, e os trabalhos são feitos em cima do paradigma, tá? E aí ele coloca uma coisa meio irônica, chamada de ciência, entre aspas, né? Ciência normal. O que é uma ciência Uhum. normal? É um estado de uma ciência na qual suas pesquisas e seus resultados são previsíveis. Então, você já sabe o que vai acontecer Já antes de sabe o que fazer a vai pesquisa. acontecer. Isso Uhum. é, ela acontece adequando a realidade às teorias e esquemas conceituais que os cientistas aprendem na sua formação profissional. Então, assim, você já aprende esse esquema e fica muito difícil você se libertar desse paradigma, tá? Por Fato, isso essa fato. reação violenta dessas pessoas, né? É algo muito Uhum. novo, fica difícil eles aceitarem, né? Aceitarem, né? Enfim, em 2005, a revista The Lancet publica a capa da revista The Lancet, The End of Homeopathy, o fim da homeopatia, tá? Hum. Já nessa época já Repete tinha o ano, Rubens. Que ano foi? 2005. 2005. Tá. E nessa época já tinha internet, então isso que está acontecendo agora, a gente teve que responder na época mais ou menos da mesma maneira. Foi um Olha auê só. internacional essa história, e foi um Uhum. trabalho com sérios problemas metodológicos, né? Perfeito. Que parearam, pegaram uma doença, pareavam um trabalho alopático, um trabalho homeopático, para ver quem era eficaz e quem não era. Quer dizer, qual o critério de escolha dos trabalhos? Quer dizer, foi um trabalho muito mal, mas assim, isso saiu na mídia e Uhum. falaram categoricamente que era o fim da homeopatia. Tá? Nós já estamos há 18 anos nessa história e a homeopatia ainda não acabou. Tá? É verdade.
Por ironia que pareça, né, em 2015, o editor-chefe da mesma revista, The Lancet, o senhor Richard Hurton, no editorial da revista de 14 de abril daquele ano, ele soltou uma bomba. Eu acho que ele provavelmente não é mais editor, porque o que ele soltou aqui foi uma coisa bombástica, tá? E, claro, não reverberou na imprensa, tá? Vou ler Uhum. aqui o que ele escreveu, uma parte do que ele escreveu no editorial, tá? A aparente endemicidade do mau comportamento de pesquisa é alarmante. Em sua busca por contar uma história convincente, os cientistas muitas vezes esculpem dados para se adequarem à sua teoria preferida do mundo. Olha aqui o paradigma, tá? Esculpem dados, não, é o termo que ele usou. Ou então eles adaptam as hipóteses para ajustar seus dados. Os editores de periódicos também merecem seu quinhão de críticas. Ele está fazendo uma autocrítica, inclusive. Tá? Autocrítica. Ajudamos e incentivamos os piores comportamentos. Nossa aquiescência ao fator de impacto, e essa é uma coisa que sempre fala, a gente publica trabalho, mas essa revista não tem fator de impacto, né? Hum. Que é a irrelevância da revista, tá? Então, assim, nossa aquiescência ao fator de impacto alimenta uma competição doentia para ganhar um lugar em alguns periódicos selecionados. Nosso amor pela significância, entre aspas, possui a literatura com muitos contos de fadas estatísticos, né? Aquela coisa de espremer estatística para dar certo, né? Rejeitamos confirmações importantes. Os periódicos não são os únicos malfeitores. As universidades estão em uma luta perpétua por dinheiro e talento. É. Pontos finais que promovem métricas redutivas como publicações de alto impacto. Os procedimentos de avaliação nacional, como o Research Excellence Framework, incentivam essas más práticas. E cientistas individuais, incluindo os líderes mais graduados, pouco fazem para alterar uma cultura de pesquisa que ocasionalmente se aproxima da má conduta. Aí ele termina. O caso contra a ciência é direto. Grande parte da literatura científica, talvez metade, pode Uhum. simplesmente ser falsa. Ou seja, ele está afirmando que provavelmente metade do que ele mesmo publica é falso. É falso. Isso é afligido por estudos com tamanhos de amostras pequenos, efeitos minúsculos, análises exploratórias inválidas e conflitos de interesse flagrantes, juntamente com uma obsessão por seguir tendências da moda de importância duvidosa, a ciência deu uma guinada para a escuridão. Então, assim, isso não é o meu papo que está falando, não é eu que está Sim, falando, sim. é o editor-chefe da revista The Lancet, uma das melhores revistas científicas médicas do mundo. É Tá? verdade. Então, assim, essa questão da evidência, eu não sou contra, acho que isso é uma ótima ferramenta para você minimizar dúvidas, né? E não para Sim. dar certeza. Ela está, segundo esse relato desse editor, está solidificada em cima de um pântano. Então, assim, essas certezas que todo mundo coloca como uma evidência científica, Sim. será que são tão evidentes assim, né? É. É. É, Nesse mesmo ano, em 2015, saiu o relatório australiano. Ah, esse foi a PAN. Então, assim, pouca gente sabe, não leu, não destrinchou bem esse relatório, tá? E esse relatório também, a mesma coisa, tá? Quando saiu esse relatório, a gente teve que, de novo, ir para público, falar que não era bem assim. Bom, enfim, só para quem não destrinchou esse relatório, é, o serviço médico lá, o serviço de saúde da Austrália, contratou uma equipe para fazer avaliar a homeopatia, a eficácia da Perfeito. homeopatia, Uhum. para continuar pagando isso dentro do serviço lá. Serviço público. Eles contrataram isso em 2012. Hum. E esse relatório de 2012 nunca foi publicado. Hum. Aí contrataram uma segunda equipe que publicou esse relatório de 2015, tá? Então, do que consiste esse relatório? Eles avaliaram 1.800 trabalhos de homeopatia. Aí eles escolheram 176 que tinham o melhor desenho, tinham o melhor critério científico, tá? Então, ou seja, eram os trabalhos mais confiáveis, tá? Perfeito. Aí Uhum. eles
criaram um critério, eles próprios criaram um critério inédito na ciência, tá? Mesmo nas revisões sistemáticas, nunca ninguém usou esse critério, de se utilizar somente de trabalhos que tivessem acima de 150 pacientes avaliando, Sim. tá? Hum. Então, desses 176 trabalhos que eles escolheram como os melhores, sobraram só 5. 5. E esses 5 todos foram desfavoráveis à homeopatia. Ou seja, fizeram um relatório, veja bem, olha a desonestidade, um relatório que serviu de parâmetro para acabar com a homeopatia na Austrália. Vários países da Europa se utilizaram Seguiram. desse relatório para também desclassificar a homeopatia e tirar o status de homeopatia como serviço público. Alguns países da Europa fizeram isso, em cima de um trabalho que avaliou apenas e tão somente 5 trabalhos científicos homeopáticos. Hum. Tá? Olha a desonestidade dessa história. Bom, isso aí foi para a justiça lá na Austrália, está rolando até hoje na justiça isso. Aquele trabalho de 2012, através da verdade do serviço de informação, né, ele foi revelado e Uhum. ele era bastante favorável à homeopatia, aquele trabalho de 2012. Agora, se você pegar esses 176 trabalhos que eles não avaliaram, né, que se pegasse eles como um todo, Sim, chegaria filtrar. à seguinte conclusão: 50% deles mostram resultados positivos, 5 negativos e 45% inconclusivos. Tá. Então, assim, olha a desonestidade com que a gente está lidando, tá? Com esse tipo de pessoa. Deixa eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou será que dá para compartilhar aqui uma tela? Pode. Está Espera aí. desabilitado. Pode ir lá. Pode passar. Está sendo muito importante, Rubens, esse teu esclarecimento para a gente pontuar realmente o histórico, né? Aham. Que esses ataques vêm vindo de muito tempo, né? E, na Ah, realidade, a gente desde a percebe época do aí, Hahnemann, isso aí. isso, de muito tempo. E aí a gente percebe exatamente É que essa, a coisa agora está ficando cada vez mais sistemática muito, muito mais sistemática. e internacional. É verdade, é Tá, verdade. abriu aí? Abriu. Só ampliar um pouquinho o Então, vamos slide. ampliar. Vamos Então, lá. veja bem aqui. Esse aqui foi feito um estudo com 148 trabalhos controlados por placebo de homeopatia, tá? Cobrindo Uhum, 88 uhum. condições médicas diferentes. Aí, Perfeito. qual é a avaliação? 44% foram positivos, né? Desses 148, 65 deram positivo. 3 foram negativos, ou seja, a homeopatia foi ineficaz nas condições Perfeito. que foram estudadas, e 53 foram inconclusivos, tá? 78 Uhum, uhum. ensaios. Agora, vamos comparar isso com, com isso aqui, tá? Uma análise de 1.128 revisões sistemáticas, tá? Da medicina convencional, e aí, sobre várias doenças, tá? E aí a constatação que aparece: 45% foram positivas, 10% negativas e 45% foram inconclusivas. Não é muito semelhante o gráfico aqui, ó? Muito semelhante, mas muito. Muito semelhante, não é? Oh, Aí, que os lacradores falem, mas foram 1.128 revisões sistemáticas, né? Contra 148 trabalhos, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. aí. Deixa eu sair daqui, espera um pouquinho. Mas são só 140, não dá para comparar, tá? Ok. Uhum. O maior, o maior crítica que eu faço à medicina baseada em evidências, que para mim é o maior viés, não sou contra, hein? Eu sou bastante a favor, mas não sou contra. Mas Perfeito. o maior viés que a medicina baseada em evidências tem é econômico. Com Porque certeza. para fazer ciência precisa de dinheiro, É, tá? é, Então, para é. vocês terem uma ideia, no Reino Unido, do orçamento total para pesquisas médicas, né, alocados para a medicina no Reino Unido, sabe quantos por cento é deixada para a medicina complementar e alternativa lá?
presta atenção. É. Presta atenção no número. 0,0085%. Beleza. 0,0085%. É isso que o Reino Unido separa de investimento para medicina Fomento, complementar né? alternativa. Fomento para pesquisa. É, Exatamente, fomento para pesquisa. Mas a medicina alternativa, tá? A homeopatia está no meio, não é só a perfeito, homeopatia, com certeza. tá? Então, assim, como é que você vai querer que a gente faça evidências? Está parecendo a música do Chitãozinho e Chororó, né? É Evidências. verdade. Se não tem, se não tem investimento para pesquisa. Então, assim, eu desafio quem quiser fazer até um trabalho querendo desmascarar a homeopatia ou desacreditar a homeopatia, e coloca a homeopatia no título e vai buscar, vai buscar patrocínio ou investimento público para você conseguir fazer os trabalhos. Você não consegue, tá? Nem lê o seu trabalho. Botou homeopatia no título, já era. É, isso infelizmente é verdade. Então, eu vi o Fábio Bolognani falando sobre as táticas de Joseph Goebbels, né, que eles estão utilizando, e uma delas que falam muito é que a homeopatia está tirando milhões do SUS, né, para um serviço que, não é? Uma Então, assim, das o tópico é esse, né? Tirar a homeopatia do Serviço Único de Saúde. não, porque está gastando milhões. Tá? Essa é uma Muito, nossa, tática, que o Goebbels descreve, né, que é você atacar o inimigo com os problemas que você tem, é tá? verdade. Usando o mesmo argumento, tá? Então, assim, em 2017, o orçamento do Ministério da Saúde era 120 bilhões de reais, tá? Sabe quanto foi gasto com PIX Hum, naquele ano? hum. 2 milhões e 600 mil reais. Isso representa, presta atenção no número, É. 0,008%. Um número muito semelhante com o investimento lá do Reino Unido em O Reino pesquisa. Unido, é verdade. Então, assim, olha a fortuna que a homeopatia ou as PICs, né, fazem o Ministério da Saúde gastar, tá? Por outro lado, saiu agora, recentemente, o faturamento da Pfizer. Você viu isso? Ah, meu amigo. Bota É, os números aí. o faturamento da Pfizer em 2022 foi de 100 bilhões de dólares. Hum, Ou seja, 100 bilhões de dólares é 5 vezes o orçamento do nosso Ministério da Saúde. É, é. Esse resultado foi recorde, 23% maior do que 2021. Agora, a pergunta: quanto o Ministério da Saúde pagou para a Pfizer em Hum, 2022? é, Aí veio falar que a homeopatia, que gasta dinheiro, é, tá? contrassenso, né? Não dá. É, e agora eu vi recentemente a nossa querida Natália Pasternak, num filminho aí do Instagram, botou lá 6 copinhos de água, uma Isso, coisinha um bem café. didática, infantil, né? Bota na água, não sei o quê, papapá, né? Tá vendo? Olha, agora não tem mais nada, só ficou água. Aham. Assim, é bem simplório falar isso, né? Uhum, É, talvez muito pouca gente sabe que a água é um elemento bastante estranho, tá? Nem a ciência sabe explicar um monte de coisa que a água possui. Pra verdade. vocês terem uma ideia, é, o segundo elemento que é mais comum na Terra, no nosso planeta, é sílica, né? Uhum, A sílica tem 4 anomalias, tá? Que é coisa que foge do padrão, do normal da maioria das substâncias, tá? A água tem, até onde eu vi, 73 anomalias. Ou seja, hum, nem a ciência que tanto apregou consegue explicar direito a água, é verdade. que é o elemento mais abundante do nosso planeta e o elemento mais Uhum, abundante do nosso corpo, tá? é, Mas o que é anomalia? A gente vê isso, é uma anomalia da água todo dia, tá? Quando você esfria um elemento, ele diminui de tamanho, aumenta a densidade e ele afunda, tá? Então, se você pegar mercúrio, que é um metal líquido,
você esfriar, ele vai virar um metal sólido. E jogar dentro do próprio mercúrio líquido, ele vai afundar. Sim. Agora, o que acontece com a água? Você congela a água, de vez ela diminuir, aliás, aumentar a densidade, ela diminui, ela flutua na água. Isso é Uhum. estranhíssimo. Estranhíssimo. Há uma explicação por causa das pontes de hidrogênio e tal, mas assim, ninguém explica direito por que a água faz isso. Tá? Então, assim, isso é só uma das coisas que a gente vê da água. Se nem a ciência explica direito a água, como é que você pode afirmar categoricamente que uma diluição é igual à água destilada? Com certeza. E o Entendeu? Então, resultado vem, né, Rubens? E o hã? resultado acontece, né? E o resultado Exatamente. acontece. Quem trabalha Exatamente. com essas ultradiluições, né, A sabe gente vê os exatamente o resultados no dia a efeito. dia. Os É o pacientes, resultado. a mesma pesquisa básica, né? Eu Sim, coloquei no Instagram lá algumas pesquisas básicas de homeopatia. Pô, algumas poucas, né? Que são dezenas e dezenas, né? Que sim, mostram que a sim, sim, ultradiluição não é igual à água. sim. E uma delas era de ferro, ultradiluído, ferro metálico, né? Ultradiluído, e que acharam nanopartículas de ferro através de ressonância magnética. Aí um dessas, até era um colega médico, falou, mas você acha ferro em água? Eu falei, como? Como é que é? Água destilada agora tem ferro também? Então mudou a forma da água destilada. Então é esse tipo de coisa que a gente É, tem que lidar, entendeu? Essa, é, essa versão ao novo, apesar que a homeopatia não é nova, né? Tem 230 anos. oxe, Mas assim, esse obscurantismo que não consegue enxergar um pouquinho à frente do que você normalmente vê, né? Que é uma coisa relacionada à ciência médica, particularmente, que é extremamente materialista, verdade, verdade. e que acredita única exclusivamente que o problema de saúde das pessoas é só uma doença, né? Uhum, Não vê os outros conceitos e é positivista também, né? uhum. Uma causa, uma doença, né? Só que as doenças são multifatoriais, né? Que a gente estuda muito bem nas nossas consultas. Então, assim, acho que eu tenho que falar isso aí, Mário. Ah, Eu só muito bom, quero deixar Rubens. claro para as pessoas ficarem bem É, calmas, tranquilas. Nós estamos trabalhando, estamos recebendo o apoio dos conselhos de medicina, dos sim. conselhos regionais de medicina. Ou seja, é uma forçação de barra dessa senhora Que que, não é médica, né? que não é médica, acho não, nunca atendeu um paciente na vida, É, e autoafirma cientista, e não é, tem currículo compatível para isso. é. É, E aí a imprensa acabou se apropriando dessa fala, né? E começou a colocar pressão no Conselho Federal de Medicina, cujo esse assunto não foi levado em pauta dentro do Conselho. Então, assim, Sim, essa é uma fala exclusivamente de um vice-presidente. Não sei se ele é contra a homeopatia ou não, se ele acredita ou não, mas, assim, a gente precisa ver em que contexto ele falou isso com na, certeza. na entrevista que fizeram com ele. Então, assim, às vezes pega um pedaço do contexto e coloca como uma verdade, generalizar a história em cima do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, Perfeito. era isso que eu tinha para falar. Nossa, Fiquem Rubens. tranquilos, a gente está trabalhando para continuar a homeopatia estando presente na população, sendo uma especialidade médica desde 1980, não há motivo para pânico. Estamos continuando trabalhando para que as coisas continuem fluindo, e ter os melhores resultados possíveis. Muito bom. Nossa, Rubens, só quero te agradecer. A sua fala foi realmente construtiva. Você nos posicionou, de fato, sobre alguns aspectos importantes, fez aí toda uma contextualização histórica da gente ver que os ataques incomodam, né? Como a gente incomoda, não, É Rubens? Se não, inacreditável, né? É inacreditável. inacreditável como a homeopatia incomoda. Então, assim, e a gente percebe que aqueles que se tratam pela homeopatia não estão nem aí, né? Eles estão Não, colhendo os benefícios, sabem exatamente. exatamente as possibilidades, e eles tentam, de repente, de qualquer maneira, denegrir a imagem para dizer que não funciona, e a comprovação está aí, né? A gente sabe dos pacientes, você que clinica há tantos anos,
não é verdade? Se isso Aham. não desse certo, meu amigo, você estava catando lata na rua, né? Eu já Eu tinha sempre fechado falo o meu isso. consultório, não é verdade? É verdade? Então, o consultório está cheio, as pessoas estão procurando, você não está enganando ninguém, muito pelo Não. contrário, está trazendo saúde e qualidade de vida. Isso é fundamental. Eu gostaria de até destacar que a boa parte dos pacientes, a maior parte dos pacientes que vêm ao meu consultório, não vem porque são adeptos da homeopatia, vem porque estão insatisfeitos com a medicina tradicional. Exatamente. Muito bem pontuado. Muito Então, bem pontuado. assim, apesar de todos os medicamentos que estão tomando, eles não se sentem bem, não estão curados. Exatamente, exatamente, Então, assim, essa é exatamente. uma falácia que esse pessoal fala. Assim, a É, homeopatia é placebo, ok. São 500 milhões de pessoas no mundo se é, curam com placebo. Que maravilha, vamos dar é placebo para todo verdade. mundo, então, É. não é verdade? E usou um exemplo de uma artista ídole, né? Uma ídola, que na realidade foi a Tina Turner, né? Para falar Aham. que ela morreu por causa da homeopatia. Rubens, ela morreu com 83 anos, bendito seja a homeopatia que levou ela até os 83. É, Não e é ela teve verdade? várias doenças sérias na vida Vê dela. só. E aí ela usa a figura desse ícone da música, né, como Aham. uma vítima da homeopatia. Eu acho engraçado essas coisas, né? É Pois interessante. é assim, e as pessoas esquecem de falar, elas não estão muito interessadas em falar, né, Hum. é, do prejuízo que os efeitos adversos fazem Ah, nas pô. pessoas, tá? É. É, Estima-se que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é o que a gente chama de iatrogenia, tá? é Efeitos verdade. médicos sobre os pacientes que levam à morte, tá? Uhum, Terceira uhum. causa de morte. A primeira é o coração, doença do coração, a segunda é câncer e Perfeito. a terceira Isso. é a iatrogenia. Olha só. Então, assim, isso aí ninguém fala. E É provavelmente aqui no Brasil, talvez seja mais ou menos parecida essa estatística, tá? parecido, parecido. É verdade, é verdade. É por Agora, aí. verdadeiramente, quantas pessoas morreram por causa de tratamento homeopático? Eu te garanto que pelo menos assim, porque a gente sempre diz, né, Rubens, como você falou, as pessoas tentaram de tudo e chegaram com a saúde muito debilitada muitas vezes, né, com muitas lesões, e que a homeopatia procura tentar dar uma melhoria nessa qualidade de vida das pessoas. Pelo menos, né, de certa forma, onde alcançaram as possibilidades que tiveram com o tratamento homeopático, colher os benefícios. Isso não tem a dúvida, né? Então, acho que isso é mais importante. Por isso que a homeopatia se coloca para tratar os intratáveis, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Porque, de Exatamente. fato, não patinaram, e aí, olha, Rubens, força, amigo, vamos em frente, é isso aí. A Eu- homeopatia precisa de gente como você, que estuda, que fala, que é sincero, sensato, ético, isso é o mais importante, né? Eu acho que, de repente, num contexto grande aí, falta ética, e a ética, muitas vezes, ela vem não só para a categoria, né? Não, não. Cada um pertence, a médica, a odontologia, a ética que tem que realmente acontecer, e a gente percebe que essa senhora, né, quando ele publica um livro, né, bobagens, né, eu acho que a maior bobagem que ela fez foi ter escrito isso e não ter dado a chance de poder compartilhar e conversar um pouco melhor sobre tudo isso. Mas vamos É, em frente, né? quem Eu acho coloca que o, é o o mais título, importante. quem coloca o título no livro falando bobagem, só vai já o que dentro lá dentro? Bobagem. Exatamente. Foi infeliz até em Até no batizar título. o nome do livro. Mas, Então, assim, enfim. só para terminar, eu vou falar uma fala do Luc Montagnier, para quem não conhece, foi prêmio Nobel da medicina, né, por descobrir o vírus da AIDS. Ótimo. Ele foi um virologista extraordinário, tá? Prêmio É, Nobel. Prêmio prêmio Nobel de Nobel. Medicina. E nos É, últimos anos da vida dele, ele resolveu estudar ultradiluições, tá? é. É, então, perguntaram para ele, acho que em 2010, uma entrevista que ele deu numa revista, se ele não tinha medo, né, de ser cancelado por causa disso. Ele falou, não, não tenho Hum, medo não, porque ultradiluições e os princípios da homeopatia são uma verdade. Então, assim, hum. eu não tenho medo de verdade. Foi corajoso. Foi Bastante corajoso. corajoso. Assim, já Corajoso. cancelaram ele também, né? Já, Um já. desses um dos trabalhos que eu publiquei aí, que eu citei, né, nessa publicação do Instagram, o mesmo colega que falou do ferro, falou, não, ele estava estudando eletromagnetismo no, no- no- na água,
Isso aí é terraplanismo, esse cara é louco, É, não sei o quê, é, papapá. Meu, o cara desqualifica o trabalho de 50 anos de uma pessoa, 60 anos, sei lá quantos anos ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, e aí, porque ele pensou algo um pouquinho diferente, né? diferente. Ele é terraplanista. Assim, é inacreditável esse tipo de argumento, Inacreditável, inacreditável. é inacreditável. Muito bom. Bom, Rubens, só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Em nome de todos aqueles que estão aqui, que vão ouvir essa sua fala, muito pontual, sensata, equilibrada, posicionando realmente você como, primeiro, como um clínico homeopata, como um médico, como experiência que tem e vivência na homeopatia. E segundo, porque você realmente é a pessoa que representa a maior instituição homeopática brasileira, que é a Associação Paulista de Homeopatia, na qual você preside. Então, a nossa gratidão, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Homeopapo. Vem mais coisa pela frente aí. Vamos juntos, tá bom? Obrigado a Grande todos, um abraço a abraço. todos. Obrigado, Rubens.